Olá, estou aqui para falar um pouquinho sobre o efeito cascata da origem emocional dos sintomas, em como entender a origem das doenças faz tanta diferença no tratamento, faz com que ele aconteça de uma forma mais rápida e que a gente consiga sair muito mais rápido de uma certa situação. A gente tem a cultura de achar que a doença a gente trata com remédios, a gente vai ao médico, ele nos trata nos olhando, nos medicando, levando a tratamentos talvez que não resolvem, porque vão olhar todos para o sintoma. Ninguém te informa a raiz por onde tudo começou, a raiz do seu sintoma, a raiz do que você está sentindo, a origem do que você está sentindo. Essa é a maior diferença no nosso tratamento. Então, você entendendo e tomando consciência de como tudo começou, de como você percebeu determinadas situações, é o que vai fazer diferença para que você consiga passar mais dessa parte toda das doenças. Cabe aqui apresentar pensamentos que são enraizados de gerações em gerações. Então, de repente, alguém passou para você que a família inteira é diabética e eu preciso ser diabética também. Então a gente fica falando, nossa, eu vou ter a diabetes, ou sei lá, a pessoa teve câncer de mama, então, eu tenho que fazer exame sempre porque eu vou ter o mesmo câncer. Então esse é o tipo da crença que é colocada na nossa cabeça e que não é uma verdade absoluta. A gente não tem genética carregada da percepção de ninguém, cada um tem sua forma de olhar a vida. E é isso que vai fazer diferença na hora de ficar doente. Então a gente precisa parar para pensar se os nossos pensamentos estão tão enraizados sobre algumas situações e esses pensamentos geram sim impulsos nervosos para que vá ao cérebro, o cérebro vai para o órgão, então a gente faz essa leitura das suas células, da sua biologia em torno do que você realmente está passando. Então descobrir a origem dos sintomas é o que enraiza os meus atendimentos online. Esses atendimentos podem ser presenciais, mas eles vão dar um novo olhar para a sua saúde. É praticamente esquecer o velho e trazer um novo olhar para a saúde. A história do que o médico passa que precisa olhar como a gente vai quimicamente tratar essa doença não é uma verdade absoluta. Então, ninguém te informa como que você vai sair disso. Por onde começou? O que eu percebi que não foi igual para uma outra pessoa? Você já se perguntou que seu corpo físico é muito mais além, que uma dor no ombro não é só uma dor no ombro, que uma dor na cervical, uma enxaqueca, uma dor no estômago, não é só naquele órgão, você tem muito além, você tem outros órgãos, você tem vísceras, você tem corpos diferentes, dentro de você tem células, então cada um capta de um jeito. E o cérebro é muito, muito complexo, cada área dele estimula uma certa reação na gente, uma ligada à outra. Então, às vezes, como osteopata, uma dor no rim vai refletir para sua lombar, uma dor no fígado pode refletir para sua dor no ombro, mas o que ocasionou de fato essa dor no rim, essa dor no ombro? Então é isso que a gente precisa saber. Então, de acordo com uma série de modulações químicas, emoções, sentimentos, pensamentos, quer dizer, uma série de informações que a gente precisa entender para sair um pouco dessa história que a gente só tem uma dor em um lugar e dói, 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 ficar preso e apegado nessa dor. Tem muitas pessoas que a dor é um apego. Se eu perder essa dor, eu vou perder uma qualidade minha, eu vou perder uma parte de mim. Eu já estou tão acostumada com ela que é até esquisito, né? Então, um apego é a dificuldade das pessoas encontrarem novas possibilidades de tratamento. Elas ficam presas no velho, né? Então, para entender até como eu atendo, é importante que seja a partir de você começar tudo de novo, entender desde a raiz do seu problema, entender o porquê que isso está acontecendo com você e além um pouquinho do que você está acostumado, sair um pouquinho dessa zona de conforto. A construção de tudo isso se dá com estudos de anatomia, neurociência, fisiologia, epigenética, então o que a gente carrega também de outras pessoas que passaram pela nossa história, que são
nossos antepassados, nossas gerações, e a gente carrega isso nas nossas células. São bastante informações que a gente vem trazendo junto. E se a gente não muda um pouquinho o padrão de tudo isso, a gente vai repetindo as mesmas dores dos antepassados até. Né? Então, quanto tinha dor na coluna, eu vou ter dor na coluna. O quanto tinha de dor na perna, eu vou ter dor na perna. Então, não é bem assim que acontece. Então, para descobrir todas as origens das doenças e dos sintomas, é preciso esquecer, sim, do apego dos velhos, que a gente acaba trazendo junto das nossas crenças. O corpo reage por diversas situações no nosso dia a dia. É muito comum que a gente tenha reações e que a gente consiga fixar isso. Agora, como cada indivíduo vai reagir frente a determinada situação? Será que eu vou ter a mesma reação do meu irmão? Será que o que minha mãe viveu eu também vou ter a mesma reação? Será que um amigo e que o chefe falou de um jeito com ele, falou um jeito comigo, ambos vão reagir da mesma forma? Essa reação se dá conforme o que a gente passa, né? Ou como é formado nossa percepção, como é a nossa psique, como é a forma da gente olhar nosso mundo. Então, nossas realidades vão se ter de acordo com as nossas experiências de mundo. Então, desde ali da vida, da intenção dos nossos pais de nos ter, da nossa vida fetal, da infância, que tem bastante parte nesse começo de comportamento, quer dizer, toda a nossa história, toda a nossa linha, vamos ter contato com diversas experiências diferentes e essas experiências que vão ditar como a gente vai formando essa forma de olhar o mundo. Então, o que chega para nós, às vezes, não é a mesma coisa que vai chegar para um amigo, para um irmão. Então, cada um, mesmo sendo da mesma casa, vive de uma forma diferente. As percepções são diferentes de mundo. De acordo com a situação impactante, aquele choque, aquele momento dramático que você passa na sua vida, é o que vai ditar de você saber lidar com aquele estresse, com aquele choque, com aquele trauma, com aquele conflito que foi na sua vida. Quer dizer, o chefe chega e te interpreta mal de acordo com uma situação, te culpa daquela situação. Como você encara isso? Você foi pego de surpresa. É um momento inesperado, é um momento impactante, é um momento que cada um vive com a sua particularidade de percepção, de isolamento, de sentimento de solidão. Então, cada um vai interpretar de um jeito. Fui pega de surpresa e não tive tempo de reagir. Foi tão impactante para mim receber essa notícia, não é que nem uma festa surpresa de aniversário. É um impacto negativo, é um drama que você vive naquele momento. Aqueles instantes são dramáticos. E o quanto isso depois vai ficar para você, você vai ficar remoendo, ou você vai ficar ruminando, ou você vai ficar pensando que poderia ter feito de um jeito, poderia ter feito de outro, quando na verdade não teve como melhorar aquela situação, não teve como você agir diferente para lidar com aquela emoção daquele momento. Então, por exemplo, você tem que atravessar a rua e alguém te buzina, você não viu, né? Por alguma distração que você teve, você não viu que estava vindo um carro ou uma moto naquela mesma hora e a pessoa buzina, você toma aquele susto, é aquele baita choque, mas ao mesmo tempo passa, você continua a sua vida, não fica pensando e ruminando, nossa, aqui aquele motoqueiro, pode ser que você deu uma xingadinha ou aconteceu alguma coisa, mas que você vire a página muito rápido disso. E é assim que vão ser as percepções, né? Então, quanto a pessoa vai ficar pensando no chefe que falou mal com ela, que poderia ser diferente, que ele poderia ter reconhecido que eu não errei tanto e que eu poderia ter tido uma outra chance para poder explicar tudo para ele, e na hora me pegou de surpresa, eu paralisei, eu não consegui sentir alguma coisa diferente, e aí eu fico guardando isso pra mim. Ou não, tudo bem, ele falou assim, ele não entendeu muito bem, mas ok, eu consegui digerir muito bem e isso nem pensei mais, tá tudo certo.
vou resolver e não vai mais acontecer. Ou não, eu vou ficar remoendo aquela situação, daqui a pouco vai me dar uma dor na cervical, vai dar uma dor no estômago. Então você fica ruminando aquele hiperestresse que você passou, você fica remoendo, aquilo faz um efeito hipnótico para você e reage do seu corpo tanto de tempo que você ficou ruminando, sofrendo e pensando naquele momento dramático que foi impactante, inesperado, vivido com isolamento, vivido com aquele sentimento de solidão em que, de repente, uma pessoa, um outro exemplo é uma pessoa pode ter te olhado de um jeito e você não conseguiu. A pessoa te olhou de um jeito e isso pra você parece que foi uma facada, né? O jeito que ela te olhou e tal. E tinha uma amiga do seu lado. E essa amiga viu a mesma coisa, tudo, mas não teve a mesma percepção que você. Então você fala, olha, você viu como fulano me olhou? E de repente a amiga fala, não vi, tá tudo certo. Quer dizer, a forma dela olhar o mundo é diferente da sua. Ou você viveu uma experiência ruim com aquela pessoa que ela não viveu. Então, quem vai ruminar a situação vai ser você, não ela. Então, percebe qual que é o sentimento de solidão? O vivido em solidão? Então, é um momento dramático, uma cena, uma foto dramática da sua vida, que você vive com um sentimento de solidão, é inesperado, você foi pego de surpresa e aquilo fica ruminando em você. O quanto de percepção que você tem daquele fato, se você não muda a página, se você não vira a página, de repente começa a doer a cervical, dói as costas, você começa a desenvolver uma enxaqueca, ou o chefe, um apontamento, envolve dedos também, outros sentidos biológicos para a doença. Você fala, poxa, vou pegar um remédio, vou ao médico, tudo, e aquele momento eu resolvi dessa forma. Mais tarde pode ser que isso volte, e o pior já passou aquele momento dramático, o pior já passou e ao mesmo tempo você tá bem, então, poxa, qual o estresse? O que o seu corpo fez para esconder aquela dor? Porque lembra, a zona de conforto é muito boa, né? Então ninguém quer sair da zona de conforto, nosso corpo muito inteligente inconscientiza 95% dos nossos pensamentos, 5% a gente racionaliza e fica ali no consciente disponível. Então, ok, esqueci. Só que a dor, o seu corpo fala, a dor não esquece de você. Então ela fica ruminando, às vezes vai virar uma dor na cervical, uma enxaqueca de todos os dias, aquilo começa a aumentar, a dor de cabeça começa a aumentar, a enxaqueca começa a aumentar e você só toma remédio. Vai chegar uma hora que o remédio não vai mais fazer efeito. E aí, o que eu faço? O remédio não faz mais efeito, aquela dor de cabeça não me larga, aquela enxaqueca não me larga e eu não consigo entender o porquê que isso está acontecendo. Eu vou em trocentos médicos, eu faço enormes exames e não traz a real raiz do seu problema. O real sentimento, o que você está sentindo naquela hora. Né? Então, ninguém vai te perguntar isso. Olha, por onde tudo começou? Quando isso aconteceu? Quando que foi o primeiro momento impactante, inesperado, vivido com o sentimento de solidão que aconteceu na sua vida? Isso não tem como a maioria perguntar, porque não é palpável. Nas terapias online que eu faço, eu consigo trazer essa consciência para você, e quem vai criar a realidade é a consciência que você cria, é a sua percepção aumentada, é a percepção que você consegue lidar com aquilo. Então, você tendo essa troca, essa percepção da realidade, o quanto que você consegue se manter ali naquela percepção aumentada, é o que vai ditar a sua realidade. Então, você vai criando essa realidade de uma forma mais positiva. E quanto, assim, o seu corpo muito inteligente, ele vai procurar restabelecer, reparar. Então, quando o pior já passar, quando você passa sendo impactante, há um tempo em que você fica até resolver o problema. A hora que você resolve, aquilo está quebrado, o corpo resolveu, começa a fase de reparação. Adivinha o que acontece na fase de resolução? Começa a vir os sintomas, dor, febre, cãibras,
algumas paradas cardíacas inconfortáveis, paradas respiratórias, então os sintomas podem ser muito fortes na fase de reparação. Porém, para cicatrizar, às vezes a pessoa não consegue sozinha. Então, só dela tomar consciência da origem emocional dos seus sintomas, talvez ali ela já consiga uma fase de resolução mais concreta, em que ela tem ações mais positivas, mais executáveis e ela fica autorrealizada por ter entendido, por ter a dignidade de entender o porquê isso aconteceu com ela. O porquê essa dor de cabeça, essa enxaqueca, essa dor nas costas, dor no pé, entorse, qualquer doença da verruga ao câncer, é tudo origem na sua história. Então, não é um sintoma só, não é só uma doença, não é só o que você está sentindo, tem acordo com a sua história. Então, tá marcado ali em alguma cena da sua história, alguma coisa que você passou de impactante, inesperado e vivido com sentimento de solidão, aquela particularidade que eu já expliquei e que faz depois, quando o pior já passar, o seu corpo reagir. Então, ele tem essas reações físicas, essas reações, às vezes, de medo, de ansiedade que a gente está vendo por aí, esse pânico, reações de alergias alimentares, alergias de pele, diversas, queda de cabelo, né? Porque começou a cair em tal lugar, começou a cair, ou porque dói o ombro, não tá doendo o outro ombro, né? Então, quais as razões disso acontecer? Por que tá doendo a lombar, parte baixa das costas, e não tá doendo a cervical? Então, será que o nosso cérebro não é inteligente o bastante para mandar a informação correta, de acordo com o que você viveu? Você teve aquela forma de olhar, porque a percepção é a sua consciência vindo à tona, né? Então você olhou, percebeu aquilo, mandou para o cérebro não entrar em parafusos, né? A gente teria muitos edemas, muitos traumas no cérebro, o corpo muito inteligente consegue mandar para o órgão certo, para a região correta, que tem sentido com aquilo. Então, o que não está funcionando para mim, o que foi ruim, por exemplo, uma dor nas costas, eu passo um baita de um processo com o chefe ali, uma situação que foi impactante, foi inesperada, eu vivi com isolamento, fui desvalorizado porque ele não entendeu que não foi minha culpa, eu não tive nenhuma culpa naquele processo e o chefe não entendeu aquilo de uma maneira bacana para mim. E eu não, por ser pego de surpresa, não consegui reagir. Então, só de eu não conseguir reagir, eu vou para uma reação de impotência, de desvalorização do meu ser, né, de mim mesmo. Então, quem vai doer? Ou com sentido de submissão ao chefe, a dor na cervical. Então, a gente vai entender um pouco esses sentidos biológicos de cada doença, né? Então, eu tô falando aqui hoje sobre como interpretar os sentidos das doenças. Quer dizer, será que ela apareceu no seu ombro do nada? Será que uma dor de cabeça também veio do nada? Uma dor na lombar veio do nada? Uma gastrite veio do nada? Um câncer veio do nada? Aquela verruga apareceu naquele lugar do nada? Quer dizer, que senso crítico que a gente tem frente a isso, né? Por que a gente não vem alguém e informa, em vez de dar só medicamento e querer cirurgia? Por que não informa pra gente? Por quê? Porque ninguém sabe, isso é as leis biológicas que Dr. Hammer lá na Alemanha, uma hora eu vou explicar uma live só da medicina germânica, a nova forma de olhar a saúde. Ele estudou durante anos os sentidos biológicos das doenças, então ele estava num grande centro oncológico e quando ele foi pego por um câncer de testículo, ele não se conformou em achar que aquilo aconteceu. Ele tinha recebido a notícia da morte do filho e 2 meses depois estava com câncer. Então ele achou isso muito estranho. Um homem totalmente à frente do seu tempo, como são diversas pessoas que fazem realmente esses novos descobrimentos, assim como a Bert Hellinger nas constelações, as pessoas da psicanálise, da psicoterapia, que vieram, aliás, todas da Alemanha, né? Porque será? Porque eles viveram uma situação gravíssima, uma crise muito forte da humanidade, e aquilo despertou em algumas pessoas uma transformação, né? Algumas pessoas impactaram, foram pegas de surpresa, foi um momento impactante, inesperado, como muitos fatores de estresse da nossa vida, como esse que a gente está vivendo, e
depois de um tempo eles se transformaram, eles entenderam que aquilo, de repente eles ficaram doentes, de repente não, mas eles entenderam que aquilo fez gerar uma transformação na vida deles. E aquela transformação fez a gente hoje entender que não existe doença, não existe o que você está sentindo à toa, uma dor na lombar, uma dor na cervical, uma dor no estômago, no rim, no fígado, não existe. Nenhum funguinho que tem ali na unha está ali por acaso, naquela unha determinada. Por que será? A gente precisa desenvolver esse senso crítico. E nesses atendimentos online, assim como os presenciais que eu faço, mas eu estou desenvolvendo nessa época, ajudar as pessoas a entenderem os sentidos biológicos das suas dores, dos seus anseios, das suas angústias, desses medos. Então, um medo de perder alguém não vem à toa. A culpa de você matar o outro pela circulação, então essa culpa também não é à toa, né? O que você viveu antes na sua vida, o que aconteceu na sua história que desencadeou um sentimento tão importante e tão forte que faz você pensar em que é sua responsabilidade também, né? Então, o quanto cada um pensa em doença e foca na dor e aquilo é um apego na vida dela e o quanto outros deveriam pensar na saúde, né? Então a gente fala, tem uma frase, acredito que eu não vou lembrar de quem é, mas que a gente deveria focar na saúde, porque doença qualquer um acha, né? Então mesmo a gente já consegue saber quando a gente tem dor de cabeça, o remédio que a gente precisa tomar, isso a gente já sabe, né? Não precisa estudar anos para saber disso. Mas quem é que sabe a origem emocional dos sintomas? Por onde tudo começou? Por que seu filho está agitado? Por que seu filho tem refluxo? Por que o seu filho está nessa agitação toda, nessa fase? Então tem várias mães me ligando, dizendo, olha, meu filho está muito agitado, eu não consigo lidar mais com ele, eu estou cansada também. Então, quanto esse isolamento está mexendo com a cabeça, né? Um suicídio coletivo, assim, né? As pessoas estão entrando em colapsos mentais por conta que fica ali naquele isolamento, eu não consigo sair, eu não consigo ficar bem comigo, porque lá dentro eu já tinha alguma coisa, mas nem tem ideia do que seja, não toma consciência do que seja. Então é isso que a gente está explicando hoje, se fizer sentido para vocês acharem alguém que vale a pena ouvir tudo isso que eu estou falando, puder tocar no aviãozinho. Hoje a internet está meio instável, não sei quanto tempo eu vou conseguir levar essa live por conta da internet, mas eu achei importante estar aqui todos os dias, marquei isso comigo para entender, deixar bem claro o que eu faço. Então, é um trabalho super delicado, em que é anatomia, é a mesma fisiologia, Oi, lindo, tudo bem? É a mesma fisiologia, epigenética, é embriologia, as leis biológicas. O que são as leis biológicas é quem faz sentido para você achar a origem dos seus sintomas, a origem de onde tudo começou, por onde tudo começou, por que você tem insônia, por que você tem ansiedade, isso não é normal, dor não é normal, a gente não tem que acostumar com a dor, a gente tem que ter uma nova visão. Doença qualquer um acha, é só fazer um exame, mas o que te levou a ter essa doença? Quanto tempo você ficou num efeito hipnótico de uma cena dramática da sua vida que aconteceu com você? Pode ser em relação ao seu filho, pode ser em relação à sua relação com o seu marido, um relacionamento tóxico, às vezes, que a pessoa não percebe que está dentro e ela tem medo de perder a pessoa que tá machucando ela, né? Então, às vezes, já tive paciente, mesmo nessa época, que ela nunca tinha abraçado a mãe, né? A mãe tinha um sentimento, e a gente foi muito além, né? A gente vai já em psicologia transpessoal, já vamos em epigenética, então assim, não é só culpa dela, não é a vida dela, né? Envolve o que foi a intenção da relação dos pais, foi a intenção por onde tudo começou, foi a vida na barriga da mãe, né? Como estava essa mãe numa relação tóxica com o pai, que era alcoólatra. Então tem muito sentido. Como está uma mãe que o filho usa drogas? Como está essa mãe desenvolvendo uma ferida na perna que não cicatriza? Então, por que na perna direita? Por que aquela ferida que não cicatriza durante anos, né? Então, ela não resolveu o problema com o filho que usa drogas, né? E aí você me fala, mas existe mesmo uma forma de eu resolver isso? Como vai resolver, a gente pode programar, mas o importante é tomar consciência do problema. Quer dizer, por que eu estou sentindo isso, né? A origem, a raiz de onde tudo
tudo começou, eu preciso tomar consciência dessa origem emocional dos meus sintomas. Porque senão eu não tenho a dignidade, eu não tenho pelo menos a transformação de saber o que eu vou fazer com isso. Então eu tenho a consciência, eu posso não resolver nada, tá muito legal eu ter essa ferida na perna, tá tudo certo, eu uso ela como uma muleta, as pessoas me ajudam, tem dó de mim, alguma coisa que se passa inconscientemente, ela nem percebe que isso passa pela cabeça dela. Ou não, eu quero resolver, então eu vou correr atrás de resolver tudo isso e vou me fortalecer para poder ajudar esse filho. É o quanto vai fazer a diferença na sua vida, de você olhar uma nova perspectiva, você conseguir trazer uma resposta mais coerente, uma resposta que traga para você uma ação executável. Então, tudo vem do nosso pensamento. Cada pensamento, cada crença que a gente tem é uma coisa que foi criada ao longo das nossas tradições, ao longo da nossa cultura, o quanto nossos pais pensavam daquele jeito, nossas tias. Então, é muito aprendizado ao longo da vida, são muitas experiências. Então aquilo vai criando como a gente olha o mundo, nossos pensamentos, emoções, sentimentos e vai ditando como a gente age. Se tudo acontece igual na nossa vida, o que será que a gente está pensando de tão igual, que está trazendo esse impulso nervoso tão para o meu cérebro, que faz a rede neuronal ficar tão resistente, eu não conseguir pensar diferente para tomar uma ação diferente? O que será que eu não estou fazendo, que eu não estou pensando? Será que não está ali na origem dos sintomas? A hora que eu tomo consciência disso, eu consigo pensar diferente, trazer uma resposta melhor para o nosso corpo, pensar melhor sobre isso. Então, é a terapia que eu faço, essa é a terapia online, é uma terapia humanizada, amorosa, que traz para você o real sentido da sua vida. A gente vai repetir, então vai mexer com a plasticidade, com a regeneração do cérebro, com a reparação dessas novas vias neuronais. É importante que a gente veja junto essa reprogramação, porque a repetição é o que faz tudo mudar, né? Então eu tomo consciência daquele sintoma, eu integro isso na minha vida compreendendo, eu posso tomar uma nova ação integrando e tendo essa necessidade de procurar novas alternativas, mas eu tenho um tempo para conseguir pensar sobre isso. Começa uma jornada de transformação, de pensamentos na vida, de ações mais positivas e realizadoras. Então, cada pessoa percebe a sua realidade conforme a sua percepção, a sua cultura, a sua educação, como você foi realmente criado, experimentado, e o que você experienciou nesse mundo que faz com que você tenha a sua realidade. Então a gente quer mudar tudo isso e tentar acessar o seu subconsciente para você tomar consciência e caminhar para respostas mais assertivas. Então você tomando consciência, você consegue respostas mais assertivas, ações mais executáveis e mais autorreguladoras, mais autorrealizáveis. Então, você não seria feliz se você realmente entendesse o real motivo que você está tendo essa dor? Ou não, né? A pessoa vive bem com isso e está tudo certo. Mas eu acredito que é libertador você tomar contato com isso. Você se sente assim com um sentimento de leveza, te traz paz, porque você vai ter o equilíbrio entre o agir, o pensar e o sentir. Logo mais, acredito que acho que umas 5 ou 6 horas eu vou soltar uma meditação até para você ter essa ideia do que eu estou falando, de você ter esse equilíbrio mental, que você leve a uma paz interior e essa leveza de dentro de você. Porque se a pessoa desequilibra, desarmoniza o pensar, o sentir e o agir, que é a maioria das pessoas, né? A gente sabe, senão não teria dores, não teria ansiedades, não teriam medos. Ela desequilibra, ela não tem mais aquela paz, ela não consegue às vezes conviver com ela mesma. E nessa fase de isolamento que a gente tá, todas as nossas sombras vêm à tona. A gente não quer excluí-las, né? A gente quer integrá-las, quer entender o porquê que elas existem em nós e o que a gente pode trazer de luz para tudo isso, né? O que pode mexer para que melhore mesmo
tudo isso e a gente consiga ter uma leveza na vida e uma paz interior. Então, mais tarde vocês acompanham e tentam fazer um pouquinho longa, uns 13 minutinhos de meditação, mas é muito interessante o quanto eu consegui misturar cromoterapia, harmonizar tórax, que é o plexo cardíaco, onde está o pulmão e o coração, tão importante para essa fase que a gente está, de pandemia, de respiração, né? Nunca se falou tanto em respirar e exercitar e tudo mais. E você ter esse equilíbrio de mente, corpo e coração, tá bom? Obrigada por tudo que vocês acompanharam aqui. Eu agradeço de coração e para a próxima live eu trago um novo tema frente à origem emocional dos seus sintomas. Boa tarde, um beijão.